mesmo que eu tivesse, irmãos, a capacidade que eu não tenho de exaurir um desses assuntos que nós vamos tratar aqui, o tempo que nós temos é ínfimo para isso. Só para os irmãos terem noção, no primeiro e no segundo subtítulo da lição, aí a gente já daria para estudar um dia inteiro. Tem assunto, tem conteúdo para a gente trabalhar, para a gente esmerar mais de um dia aí. E se fosse o pastor José Brandão dando aula aqui, né, pastor Zé Luiz? Só nesse primeiro aqui, só no fermento dos fariseus, ele faria aí 40 semanas de estudo bíblico. Eu não tenho, irmãos, realmente a pretensão de exaurir o assunto. Mas vamos ver o que a palavra de Deus traz para nós nessa manhã. Para a gente entender o que está acontecendo aqui, quando a gente começa a fazer a leitura do capítulo 16, a gente percebe que o Senhor Jesus, junto com seus discípulos, eles estão chegando na parte mais ocidental do Mar da Galileia. Ele está indo para Cesareia de Filipos, não é isso? E essa região, eu estava dando uma olhada, dando uma lida na região, tentando entender os fatos históricos ali. A região para que Jesus está indo com seus discípulos é uma região mais povoada, com mais população, mais religiosa. Então a presença do judaísmo ali era mais forte do que na região oriental onde ele estava anteriormente. Então já é meio que de se esperar que os seus inimigos e os seus opositores se levantassem contra ele ali também. O tema da lição aqui que a gente está estudando vai pegar um versículo que vai pegar o versículo 12 do capítulo 16. Mas antes de nós chegarmos no capítulo 12, já tem aí alguns acontecimentos que estão se desenrolando. Porque esses opositores de Jesus que encontram ele quando ele chega lá em Cesareia, já começam a questionar a Jesus sobre uma série de coisas, irmão Carlos. Provavelmente já tinha ouvido dos milagres que Jesus fazia, da multiplicação que já tinha acontecido dos pães. Então, procurar um motivo, um meio pelo qual incriminar a Jesus, já era de se esperar. E aí estes homens, estes religiosos, se voltam para Jesus, questionando e pedindo inclusive o quê? Sinais. E eu como leitor, né? Estou lendo a Bíblia lá, mas por que Jesus não deu nenhum sinal a esse povo? A gente quando está lendo a Bíblia se faz esse tipo de pergunta. E se não se faz, deveria se fazer. Porque quando nós questionamos o texto nos explica o nosso questionamento. E eu fui dar uma lida. Mas por que Jesus não dá nenhum sinal para esses homens que estavam buscando um sinal? A gente pode fazer uma leitura inocente e achar de que eles queriam um sinal para conversão, um sinal para arrependimento talvez, mas não. Eles buscavam um sinal para questionar a divindade do Cristo. Eles buscavam um sinal para de repente ter como incriminar. E Jesus sabiamente diz: nenhum sinal vos será dado a não ser o sinal que foi dado a Jonas. Eu falei: o sinal de Jonas, vou voltar porque eu posso ter perdido alguma coisa aqui. E aí, essa referência que o texto vai dar aqui no capítulo 16, o sinal que foi dado a Jonas é um sinal de que ele ficou 3 dias e 3 noites, aonde? No ventre de um. A gente já começa a ligar os pontos aqui, né? O sinal que Jesus disse que não será vos dado nenhum sinal além do que foi dado ao profeta Jonas, era apontando para o que aconteceria, que o Filho do Homem por 3 dias e 3 noites estaria não no ventre de um peixe, mas no ventre da terra, estaria morto, mas que ressurgiria. E neste contexto aqui a gente também pode parar para pensar que nós estávamos falando não de qualquer pessoa, nós estávamos falando dos fariseus e dos saduceus. Que povo era esse? Não era um povo comum, digamos assim. Não era um povo médio daquela população. A gente está falando aqui de líderes religiosos / políticos. Por quê?
fariseus e saduceus não eram apenas um grupo político e eles também não eram apenas um grupo religioso. Eles exerciam as duas funções, política e religiosa. E existe uma diferença entre os dois. E, irmãos, cabe dizer aqui também que eles volta e meia, eles se engalfinhavam, eles digladiavam entre si. Eles não eram amigos, como às vezes a gente percebe no texto bíblico. Porque a gente vai lendo o texto corrido aqui e parece que eles eram um grupo só. E o próprio Jesus, quando se refere a eles, fala do fermento, de um fermento que a gente vai ver aqui, dos fariseus e saduceus, como sendo uma coisa só. Mas por quê? Porque pelo o conhecimento prévio que eu tinha, eu já sabia que os fariseus e saduceus eram grupos políticos e religiosos que eles não concordavam em tudo e às vezes até digladiavam entre eles, acusavam um ao outro, tinham algumas contendas entre eles, mas por que agora eles estão tratados como juntos? Nos dias de hoje, o mundo usa um ditado que inimigo do meu inimigo é meu amigo. Já ouviram isso? E é mais ou menos o que está acontecendo aqui. Por quê? Porque os fariseus e os saduceus tinham um inimigo em comum, que era Jesus. Qual a diferença básica, por exemplo, entre os fariseus? Por exemplo, eles acreditavam na ressurreição dos mortos. Digamos que os fariseus eles eram mais espiritualistas. Eles acreditavam em anjos, eles acreditavam em espíritos. Eles ensinavam a obediência não apenas à Torá escrita, mas eles também incentivavam a crença na Torá oral, no ensinamento, né, dos líderes religiosos. Eles tinham essa característica. Mas tinha uma coisa que era como é que eu posso dizer assim? Era uma agressão para eles, era uma característica ruim que os fariseus tinham, é de serem hipócritas, de serem legalistas. Eles eram legalistas. E frequentemente, e o próprio Jesus depois vai apontar a hipocrisia dos fariseus. Os saduceus, por sua vez, eles eram mais céticos, mas eram extremamente religiosos, no sentido do rito. Então eles eram mais ritualísticos, se é que eu posso dizer assim. Então eles não criam, por exemplo, na ressurreição de mortos, eles não criam em anjos, eles não criam em coisas espirituais, mas eles eram extremamente zelosos e conservadores com o rito que era feito no templo. Inclusive os saduceus, eles eram a elite que administrava o templo. Então vejam que teologicamente eram dois grupos que divergiam. Mas agora Jesus diz assim: olha, não comam, não se embebedem com o fermento dos fariseus e saduceus, e coloca os dois na mesma balança. Porque para estar contra Jesus e o ensino que Jesus ensinava, fariseus e saduceus se unem, porque eles têm um inimigo em comum, que era Jesus. Está claro isso aqui, irmãos? Amém ou não amém? Então é nesse contexto que eu estou falando aqui, é que Jesus vem e diz aqui no capítulo de Mateus, capítulo 16, versículo 12, está a leitura que diz: olha, então entenderam que não lhes disseram que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. Quando Jesus termina de fazer o que ele tinha que fazer ali, eles retornando para a área mais oriental do Mar da Galileia, eles entram ali no barco para voltarem para a área oriental, e Jesus fala disso aqui. Os discípulos eles começam a digladiar entre si, a gente percebe isso no texto. Eles começam a conversar pensando, veja bem, que Jesus estava falando pela falta de pão físico, porque eles iam fazer uma viagem e não tinha pão suficiente. Eles começam a conversar entre si: mas será que Jesus está reclamando porque a gente não trouxe pão? Porque o pão com fermento, porque o pão sem fermento, porque a gente vai fazer uma viagem e não tem comida, como é que vai alimentar o povo? E Jesus repreende eles. E Jesus faz uma repreensão, irmãos, tão certeira, é tão categórica a repreensão de Jesus, porque Jesus começa a repreensão daqueles discípulos, trazendo à memória aquilo que Jesus já havia feito de milagres no meio deles. Jesus fala: vocês não se lembram, por exemplo, dos 5 pães e 2 peixinhos que foi multiplicado?
Ou dos 7 pães, e quantos cestos vocês recolheram ao final que todos se banquetearam? O alerta que Jesus traz naquele momento ali, desperta, é como se fosse um estalo. Parece que não é de pão mesmo não, porque para ele, pão físico nunca foi um problema, não é mesmo? Se aquele que tem o poder de transformar 5 pães e 2 peixinhos em banquetes para a multidão, ele pode transformar pedra em pão se ele quiser, ele pode fazer descer, chover comida do céu. Gente, parece que não é de pão que o mestre está falando não. Olha, irmãos, que percepção óbvia, não é mesmo? Mas os discípulos eles não estavam percebendo. Então Jesus explica sobre o que era esse mau fermento. O que os fariseus e saduceus falavam não correspondia ao que o coração deles pretendia, a destruição de Jesus e da sua obra. Então, que nesse primeiro tópico aqui que a gente vai perceber que a palavra do Senhor tem algo para nos ensinar, que nós não devemos nos misturar com o fermento dos fariseus, é justamente esse ensino enganoso. Essa verdade que não condiz, porque eles pregam alguma coisa, mas vivem outra. O fermento dos fariseus e dos saduceus é uma vida de mentira, é uma vida enganosa, é um ensino enganoso. E Jesus diz: não se misture, não participe, não sejam inflamados com esse fermento. Tá claro isso aqui, irmãos? Amém ou não amém? Mas a gente precisa fazer uma aplicação pessoal disso aqui, meus irmãos. Como é, por exemplo, que a gente faz uma leitura de um texto desse e a gente não faz uma aplicação pessoal? Se na minha vida, eu, no século 21, não estou sendo levedado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Porque, irmãos, veja bem, se a gente, fazendo uma análise rápida aqui sobre o comportamento e a vida que esses fariseus e saduceus viviam, quando a gente olha para a nossa vida hoje, será que a gente tem vivido muito diferente? Será que a nossa igreja evangélica brasileira, não tem se inchado com esse fermento da hipocrisia, da mentira, do falso ensino? Eu observo que constantemente chega até nós relatos, irmãos, tristes de líderes, de homens e mulheres que falam em nome de Deus, que representam uma igreja evangélica e que estão envolvidos em escândalos de todo tipo, e a gente percebe que estes homens e essas mulheres fazem exatamente como os fariseus. E depois, em um dado momento, Jesus até olha, eles ensinam o que é bom, mas eles não vivem aquilo que eles ensinam. O fardo que eles davam para o povo carregar era um fardo pesado, mas eles mesmos não tinham capacidade de levar os fardos que ensinavam. Irmãos, nós que estamos aqui agora, fala bem particular, não temos exigido muitas vezes fardos que nem nós carregamos. E esse silêncio é que eu quero ouvir mesmo, porque é o silêncio da autoavaliação. Quando a gente vai falar no tópico 2 aqui, que a gente já vai entrar nele, que a gente vai falar sobre a essência de igreja, sobre o comportamento de igreja, sobre o que é a igreja. E eu fico me perguntando, olha, a gente precisa ser de fato igreja, mas nós nos esquecemos de ser verdadeiramente igreja quando nós saímos da postura, saímos do nosso lugar de servos humildes e nos assentamos na cadeira do juiz. A gente deixa de ser igreja. Pastor, você está dizendo que a gente deve aceitar tudo? Não, não estou dizendo que a gente deve aceitar tudo. Até porque a igreja, irmãos, é um lugar onde a gente teoricamente não aceita nada, né? Mas a gente perdoa tudo. É o mundo aí fora que aceita tudo, mas que na verdade não perdoa nada. Aqui, a pessoa que roubou, a pessoa que matou, a pessoa que viveu viciada em drogas, a pessoa, irmão, que já cometeu todo tipo de pecado, de crime, de tudo, se ela se arrepende em Jesus Cristo,
a igreja vai aceitar, vai tratar. Não é assim? Eu estou mentindo aqui? A igreja não aceita, porque a lei dos crentes é severa, porque é abusiva. Eu estou dizendo isso aqui porque eu vejo isso direto. Nas redes sociais as pessoas comentam isso. Porque os evangélicos são opressores, são isso aqui, não aceita nada. A gente de fato não aceita nada, mas a gente perdoa tudo. Porque a partir do momento que Jesus Cristo perdoa, Ele dá não só o seu perdão, mas Ele dá uma vida em abundância para que a pessoa viva. E se Cristo perdoa, nós também podemos perdoar. Mas é um mundo que diz que tudo é permitido, mas quando você erra, até o cancelamento da internet aí, que não me deixa mentir no que eu estou dizendo. Primeira vez que você escorrega em qualquer preceito moral, você é escarnecido, você é imperdoado. Então percebam que é o mundo que diz que aceita tudo, mas na verdade não perdoa nada. Vamos seguir. A antítese da igreja é a religiosidade formal. Apegados à tradição, os fariseus formulam regras sobre regras, tradições e prescrevem obras que são para eles mais importantes que a pessoa de Jesus. Ainda que tentem ocultar, rejeitam a Cristo, creem que as obras salvam e que a tradição é mais importante. Os religiosos da época não aceitavam Jesus como Messias e influenciavam muito nesse sentido. Cristo veio estabelecer uma nova comunidade que pode ser integrada por judeus e gregos, chamada igreja. Que não tem esse mau fermento, mas edificada na rocha, que é Jesus. Ele é o único fundamento da igreja. Tem uma coisa interessante aqui que o comentarista traz, que ele diz, olha, que a antítese da igreja é a religiosidade formal. Não sei se vocês têm familiaridade com a palavra, mas antítese é como se fosse a antitese. Se em tese a igreja é um lugar de perdão, de restauração, de comunidade, de caminhar em santidade e pureza, o contrário disso, a antítese disto é a religiosidade. Com isto, eu estou querendo dizer que a partir do momento que nós vivemos de modo legalista e religioso, nós deixamos de ser igreja, porque nós saímos do fundamento. Porque a igreja é o contrário dessa legalidade religiosa. A igreja, irmãos, é cheia de gente imperfeita. A igreja é cheia de gente defeituosa, problemática, pecadora. A igreja é sim cheia disso, a começar por mim. E Jesus aceita todos como eles estão, mas por amar estas pessoas, Ele não vai permitir que vocês continuem, que nós, irmãos, continuemos da maneira degradada como nós chegamos aqui. E esse é o caminho da santificação, esse é o caminho de todos aqueles que vão morar no céu. E prosseguindo no texto, ponto 2 aí, Mateus capítulo 16, o versículo 18. Também eu vos digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dando seguimento ao texto, a gente percebe, irmãos, é engraçado isso aqui demais, olha, eu tenho que rir para não chorar. A gente vai percebendo um diálogo que vai se desenrolando aqui, e aí Jesus ele pergunta para os discípulos, nessa caminhada que eles estão fazendo, Jesus continua com eles e pergunta, olha, o que dizem sobre mim? E as pessoas e os discípulos ali começam a dizer várias coisas que as pessoas dizem acerca de Jesus. Vocês podem fazer uma leitura do texto e vocês vão perceber isso. E eu achei, pastor Zé Luiz, que os discípulos foram até bondosos, porque eles esconderam, eles omitiram ali algumas informações tenebrosas que diziam acerca de Jesus. Ele é o filho de Belzebu. A gente vai ver isso nos outros evangelhos até, que acusavam Jesus de fazer milagres em nome do diabo. Mas quando Jesus pergunta aqui, qual era a fama que ele tinha, os discípulos omitem essa informação e dizem assim, não, Jesus, dizem que você é João Batista, que é Elias, que, enfim. E aí Jesus pergunta, e vocês? Quem dizem que eu sou? Aí no meio desse diálogo, inspirado por Deus, o apóstolo Pedro, ele diz, tu és o Cristo. Irmãos, a percepção
de que Jesus é o Filho unigênito de Deus, Salvador das nossas almas, o Cordeiro Imaculado, que foi morto desde a fundação do mundo e ressurreto, para que nós obtivéssemos perdão dos nossos pecados. Essa compreensão, essa clareza, ela só pode acontecer mediante a ação de Deus. Se o Espírito Santo não nos convencer dessa verdade de nós mesmos, nós não seremos capazes de chegar a esse entendimento. E é por este motivo que o Espírito Santo é o nosso ajudador, é quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça, porque nós, de nós mesmos, não temos essa capacidade de chegar a esse entendimento. Então, quando Pedro ele fala que, olha, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, esse entendimento de Pedro, Jesus diz, olha, tu és Pedro, e sobre esta rocha, e aí a gente vai entrar numa polêmica enorme aqui, edificarei a minha Observe que nos outros textos, nos outros evangelhos, a palavra igreja, eclesia, ela não aparece. Então, no evangelho de Mateus é que a gente percebe a formação de eclesia, de comunidade. Vejam só, quando Jesus diz assim, olha, tu és Pedro sobre esta pedra, não é sobre Pedro. É sobre a verdade que Pedro acabara de proferir. Eu digo que você é Pedro. E sobre o que você disse, sobre essa pedra, sobre esta verdade. Se a gente substituir a palavra aqui, se a gente for pro original aqui, a gente for transformar de uma maneira mais literal, é como se fosse assim, olha, você é Pedro, e sobre esta verdade que você acabou de proferir, esse pilar, este fundamento, é que eu vou edificar a minha igreja. Por quê? Quem sustenta a igreja, irmãos, não é Pedro. A igreja não está sustentada em cima de Pedro. O fundamento da igreja é o Cristo. Cristo é a base fundamental, Cristo é a pedra angular, Cristo é o que sustenta, Cristo é o que mantém. Nós estamos aqui por causa do Cristo. A nossa fé ela não esmoreceu porque a nossa fé está sustentada no Cristo. Jesus é a base da nossa fé e que nos sustenta como igreja. E ele volta e ele continua dizendo, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Que o Senhor bendiga a diaconia dessa igreja. Continue dando graça. Obrigado pelo café, meus irmãos. Toda vez, irmãos, que chega um café aqui, eu sinto como se eu estivesse sendo abraçado por vocês aqui, ó. Sem açúcar, para a glória de Deus. Isso é uma seita, irmão. Vamos orar para repreender isso aqui. Esse negócio de café sem açúcar. A gente começa pensando que é inocente, daí a pouco está todo mundo tomando café sem açúcar. Brincadeiras à parte, vamos voltar aqui para a nossa aula, irmãos. Percebam que, erroneamente, algumas pessoas, elas leem esse texto e talvez, por não terem acesso ao texto original, ou por não quererem mesmo, eles dizem que o apóstolo Pedro é o fundamento da igreja e que tem a chave do céu e que é, enfim, quem diz quem entra e quem sai do céu. Se a gente for para fazer uma análise, eu não vou nem comparar textos aqui, eu vou fazer apenas uma análise lógica. Se nos versículos anteriores a gente já compreendeu que Jesus é o Filho de Deus, porque o próprio Pedro confessa isso e Jesus reafirma e diz, olha, você foi usado por Deus. Esta verdade só pode ser dita por alguém usado por Deus, que de fato eu sou filho de Deus. Jesus morre para que os nossos pecados fossem perdoados. Faz um sacrifício vicário e cabal
de modo que nenhum outro sacrifício precisa ser feito para que você se achegue a Deus. Unicamente o sacrifício de Jesus na cruz. Por qual motivo lógico Jesus daria a autoridade para qualquer outra pessoa sobre a igreja que ele morreu para conquistar? Tem sentido lógico isso? Mas a gente teria outros textos também para embasar isso aqui. Mas se a gente fizer uma análise, em nenhum outro momento da Bíblia, a gente vai encontrar a glória de Deus sendo dividida, a honra, não. Isso é de Deus. Então, quando Jesus diz aqui sobre esta pedra edificarei a minha casa, não está falando sobre Pedro. Jesus está falando sobre a verdade que Pedro profere por ação do Divino Espírito Santo. Amém ou não amém? Alguém tem dúvida sobre isso aqui? Ninguém mais fala assim, porque Pedro é o bispo de Roma, é o pai da igreja, é quem tem a chave do céu. Não, não é. A igreja, irmãos, ela não está firmada sobre Pedro, a igreja está firmada sobre Jesus. Vou fazer uma breve leitura aqui do comentário. Mas o comentarista diz que Jesus perguntou a seus discípulos: quem o povo? E eles pensavam ser o Filho do Homem. Pedro respondeu que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus, capítulo 16, versículo 16. Nível mais elevado de conhecimento sobre o Senhor. Após a resposta, Jesus disse: a revelação dada a Pedro foi concedida pelo Pai Celestial. Diante da conclusão de Pedro, Jesus disse que sobre esta pedra rocha edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto é, sobre esta verdade revelada por meu Pai, que está nos céus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esta pedra, a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra de esquina, a pedra angular, a rocha firme, a sua eclesia, a sua igreja, estaria segura. Dos evangelhos, só Mateus ocorre a palavra igreja, do grego, eclesia, sendo duas as ocorrências. Mateus no capítulo 16, no versículo 18, e no capítulo 18, no versículo 17. Mas ela é encontrada cerca de 24 vezes em Atos, e mais de 60 vezes nas epístolas de Paulo. Seu significado básico é assembleia, ajuntamento, congregação. Na época de Jesus, seu significado comum era reunião legal dos cidadãos livres. O significado literal de eclesia é chamados para fora. Da mesma maneira, a igreja de Jesus Cristo é composta por pessoas livres, chamadas para fora de um mundo, para seguir a Jesus. Eu gostei demais do comentário que o comentarista da lição trouxe aqui, por frisar isso. Nós somos chamados para fora. O radical da palavra eclesia é justamente esse, é chamados para fora. Homens livres se juntavam, faziam assembleias para discutir, isso aqui com um contexto antropológico, de sociedade. Para discutir assuntos da sociedade. E essa assembleia, esse ajuntamento era chamado de eclesia. E que posteriormente foi trazido para o nosso meio, e nós como igreja também somos essa eclesia. Homens livres, chamados para fora do mundo, para viver por Cristo. Mas antes de passar para o próximo tópico, eu queria frisar apenas o comentário de Jesus, quando ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja que estaria firmada nele. Nós que somos a igreja de Jesus, que estamos firmados nele, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós. E nas entrelinhas disso aqui, isto quer dizer que como igreja, o nosso comportamento não deve ser passivo. Como igreja, irmãos, nós não devemos ser letárgicos, omissos. Se o texto diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é porque é uma igreja que ataca,
é uma igreja ativa, é uma igreja que atenta contra, é uma igreja que avança. Os irmãos estão conseguindo entender o que eu estou dizendo aqui? Amém ou não amém? Uma igreja a qual as portas do inferno não podem prevalecer a ela, é uma igreja que açoita. Eu vou usar um bom baianês aqui, é uma igreja que mete o pé na porta, que sequestra o inferno, que assalta o inferno para povoar os céus. Então, se nós como igreja temos autoridade da parte do Senhor, daquele que fundou a igreja, para dizer para nós, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra você, é uma palavra de encorajamento para nós nestes dias. E eu queria que nós saíssemos daqui dessa manhã com o nosso coração revestidos e cheios desta alegria, mas também de impetuosidade, de intrepidez, de ter coragem para falar e pregar o evangelho, inclusive acusando quando pessoas se levantam dizendo ser evangelho aquilo que não é. Amém ou não amém? E eu preciso dizer isso aqui nessa manhã. Por que eu preciso bater nessa tecla nessa manhã? Porque a coisa mais comum nos nossos dias é encontrarmos uma igreja indolente, sonolenta, conformada. Como é, irmãos? Eu fico indignado com isso aqui. Eu vou explanar a minha indignação. Eu fico indignado, irmãos, quando eu paro para pensar que num país com mais de 70% da população cristã, e quando eu digo cristã aqui, protestantes e católicos, dados do último censo apontam que os evangélicos foi a religião que mais cresceu nesse país. E o nosso país vive chafurdado no meio de corrupção, de violência, de desmandos. Como é que uma igreja que é quase 70% da sociedade é simplesmente inexpressiva nos números que se sucedem num país como esse? Eu fico, irmãos, indignado. Me perdoe a minha indignação, mas ela é honesta. Isso é fruto de uma igreja indolente, sonolenta, conformada, passiva, omissa, silenciada. Irmãos, eu fico indignado quando eu leio textos como esse aqui e eu percebo que eu não estou sendo essa igreja. Porque eu não me levanto. Olha, eu vou contar um caso aqui rapidinho, eu já vou mudar o ponto, mas eu não posso deixar passar isso aqui não. Um dia desse eu estava comentando, lá no local onde eu trabalho com alguns colegas, que por muito tempo eu tinha vergonha de admitir comportamentos que eram determinados, que são determinados pela palavra de Deus por medo do que o mundo ia pensar. Quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu me casei virgem. Não estou falando isso aqui levantando uma bandeira de santidade, não é isso não. É porque eu tenho, irmãos, uma determinação, tem uma expressão de Deus para nós de vida de santidade, e que se eu sigo o Cristo, eu vou querer viver essa vida de santidade que Ele diz que é para eu viver. Amém ou não amém? É o básico, irmão, de um cristão. Mas aí, irmão, o tempo foi passando, fui ficando velho, eu falei, rapaz. E quando eu falava disso, eu virei motivo de chacota. Rapaz, e aí foi chegando 25, 26, 27, os 30 batendo na porta. Eu falei, Deus, agora só um milagre mesmo aí, porque a coisa não está muito boa, não. E por que, irmãos, eu me envergonho disso? Porque eu tinha vergonha de, no mundo corrompido, dizer assim, se eu quisesse, irmão, se eu quisesse ter uma vida pregressa, eu teria, porque isso aqui, irmão, sexo tem em toda esquina, de qualquer jeito que você quiser. Eu não faço porque o meu Cristo diz que eu devo me guardar. Aí um dia, irmãos, isso aqui é um exemplo, mas teriam muitos outros exemplos que eu poderia dar. Eu comecei, irmãos, o Espírito Santo me incomodou. Sabe por quê? Porque como é que eu tenho vergonha de viver em obediência? Vergonha tem que ter, irmão, quem é escravizado pelo inimigo. Vergonha tem que ter quem é escravo de Satanás. Vergonha tem que ter quem anda no meio da escuridão. Mas os filhos da luz precisam resplandecer. Nós somos sal e luz, não é à toa, não é por acaso não. Você é sal porque você tem que dar gosto, e você é luz porque você tem que iluminar. Então quer dizer que eu
eu como cristão, eu vou ter vergonha de, no meio de uma sociedade corrupta, defender aquilo que o meu Cristo diz que eu tenho que viver? Uma vida de pureza, de santidade, de honestidade, de equilíbrio. E a partir do momento, irmão, que eu busco viver essa vida de santidade, eu vou ser apontado, eu vou ser julgado, e que eu seja julgado, que eu seja apontado, que eu seja motivo de chacota. Mas eu quero ser motivo de chacota caminhando em santidade com o Senhor. Que eu não seja, irmãos, apontado, porque fulano, porque os mesmos, não pensem que é diferente isso aqui não. Os mesmos que dizem assim, mas é só um copo de bebida, mas é só uma cheirada numa carreira de cocaína, é só noite de prostituição. São os mesmos que depois que você faz a ponta diz, mas não é o crente? A igreja, irmãos, que as portas do inferno não prevalecem contra ela, é uma igreja ativa, que vive da verdade, que prega a verdade e que busca viver a verdade. Não é uma igreja perfeita, não é formada de pessoas sem pecado, não é formada de pessoas sem defeito, mas são pessoas que são condizentes, que são condizentes com a verdade que elas pregam. Porque nem Deus, irmãos, espera que nós sejamos perfeitos, mas nós precisamos ser pelo menos coerentes. Amém ou não amém? A partir de hoje, todas as vezes que você puder externalizar as virtudes do reino, que você for bondoso, que você for generoso. Mas fulano é besta. Eu não sou besta, não, eu sou crente. Todas as vezes que você optar pela honestidade, devolver o que não é seu. Mas fulano é bobo, podia ter levado lucro nisso aqui. Não, irmão, eu sou crente. Que tirarem chacota de você porque você está vivendo uma vida de santidade, tem se guardado de pureza. Não, irmãos, não é porque eu não tenho vontade, não. É porque eu sou temente ao meu Deus. A gente tem que passar a ter orgulho daquilo que alegra o nosso Pai. Vamos para frente. Depois de ter dito, depois de Jesus ter proferido que esta igreja que seria fundamentada nele, as portas do inferno não prevaleceriam, no versículo 24, ele vai trazer uma outra verdade extremamente importante para nós e que deve ser lembrada nestes dias, que é de tomar a sua cruz. Veja bem, 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz se é condicional. Ninguém é obrigado a seguir o mestre. Ninguém é obrigado a seguir a Jesus. Mas todos aqueles que desejam fazer parte dessa igreja que está firmada em Cristo, você que está me ouvindo nessa manhã, através da internet, você que está aqui sentado na nave do templo da igreja, a partir do momento que você decide seguir a Jesus, é necessário tomar, junto com a sua decisão de seguir a Jesus, a sua cruz. Pastor, mas o que é tomar a cruz? O comentarista da lição vai dizer para a gente assim, olha: após a confissão de Pedro, Jesus comunicou que seguiria para Jerusalém e lá seria morto e ressuscitaria. Pedro, então, aconselhou que Jesus tivesse compaixão de si mesmo, no versículo 22. Cristo reagiu repreendendo Satanás, que estava levando Pedro a agir daquela forma. Jesus afirmou a proeminência da obra que teria de realizar, no versículo 23. Qualquer inspiração que conduz à salvação sem a cruz não vem de Deus. Jesus triunfou na cruz, o que representou o triunfo do ser humano e a garantia da ressurreição dos que o creem. Olha só, duas coisas que a gente precisa observar aqui. Depois que Pedro, usado por Deus, admite, confessa, testifica, irmão Carlos, que Jesus é o Filho do Deus vivo, no instante seguinte Jesus diz: olha, agora eu vou para Jerusalém, porque lá convém que eu padeça, que eu morra, que eu sofra, que eu morra e ressuscite. Aí Pedro diz: é o quê? O Senhor? Não. Ele quis dissuadir Jesus dessa ideia que era o plano inicial de Deus. Mas por quê? A gente precisa entender, naquele contexto que eu falei no início da aula, que os fariseus e saduceus
eram grupos políticos e religiosos que oprimiam o povo, mas para além disso, sobretudo, os fariseus eram apoiadores de Roma, que era a força política daquela época, naquela região. Todos ali esperavam, todos os membros do judaísmo esperavam um Messias, um Cristo, que salvasse eles do braço opressor de Roma. A gente precisa ter isso claro aqui para a gente entender o que o texto está dizendo. Então, quando Pedro ouve Jesus falar que precisa ir para Jerusalém para morrer, por um instante, o pensamento de Pedro é igual ao pensamento de todo judeu médio daquela época. Esse Cristo aqui vai nos livrar da mão de Roma. Porque nem os próprios apóstolos naquele momento conseguiam ter uma clareza de que Jesus estava vindo trazer um reino que é celestial, um reino que é espiritual. Todos eles esperavam um Messias que salvasse eles politicamente do braço opressor de Roma. E Jesus está dizendo assim, olha, não, eu não vim livrar vocês apenas só o corpo material de vocês, eu vim livrar a alma. Eu vim trazer para vocês a possibilidade de que vocês não estejam mais submetidos a nenhum tipo de jugo terreno, porque a alma de vocês será livre em mim. O meu reino não é um reino onde você vai ter uma visão física neste plano, mas que é espiritual. Eles não estavam entendendo isso. E depois Jesus vai explicar nos versículos seguintes, a gente vai ver. Então perceba que no momento em que Pedro deixa de contemplar algo que é espiritual e começa a olhar carnalmente, Jesus faz uma repreensão não a Pedro. E Jesus diz, para trás de mim, Satanás. O irmão que foi usado agora, boca de Deus na terra, no instante seguinte estava emprestando a boca a quem? O que isso fica de lição para a gente? Tem um outro episódio, irmãos, que a gente vai ver que a linha que divide você fazer a vontade de Deus, a vontade do diabo é tênue. Tem outros episódios que a gente vai ver isso. Não foi o Pedro que andou sobre as águas, o que ainda deu uns passos em cima das águas. Eu estava lembrando disso lendo o texto. Eu falei, rapaz, segunda vez, quando Jesus vem andando sobre as águas, vocês lembram o que Pedro disse? Senhor, se és o Messias mesmo, manda que eu caminhe sobre as águas. E Jesus, então vem. Enquanto ele olha para Jesus, ele caminha sobre as águas, não é assim? Fazendo a vontade de Deus, caminhando sobre as águas lá grandão. O texto revela para nós que no momento em que Pedro tira os olhos de Jesus e começa a olhar a tempestade, acontece o quê? A mesma coisa acontece nesse texto que a gente está lendo agora. Quando Pedro ele deixa o coração dele ser invadido por aquilo que é do alto, ele tem boca para dizer, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Messias. Mas no momento seguinte, quando Jesus fala, olha, eu vou para Jerusalém morrer, aí sai de cena as coisas espirituais e Pedro começa a olhar a situação geopolítica, o comportamento geopolítico da época, e automaticamente ele empresta a boca dele para o inimigo. Não vai não. Tudo, irmão, que tenta dissuadir a gente de fazer a vontade de Deus é demoníaco. Tudo que tenta desviar de nós a vontade soberana de Deus não tem condição de ser de Deus. Se a vontade de Deus para Jesus é que ele fosse a Jerusalém, fosse preso numa cruz, fosse morto e ressuscitasse, esse era o plano perfeito de Deus, porque ele tinha um objetivo com isso. Carregar, irmão, a sua cruz é aceitar essa vontade de Deus para a sua vida. A vontade da cruz possa ser que para a irmã Isa não seja subir numa cruz, como foi para Jesus a vontade de Deus, mas existe uma vontade de Deus para a sua vida que você deve buscar cumprir. Pode ser que para o irmão Carlos a cruz dele, a vontade de Deus para a vida dele não seja subir numa cruz como Jesus subiu, mas tenha convicção que existe uma vontade de Deus para a sua vida que você precisa cumprir. Todo aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Porque
Fazer a vontade de Deus compete em levar a sua cruz. Fazer a vontade de Deus, irmãos, compete em abrir mão da sua vida para que a vida do Cristo seja expressa em você. Algumas pessoas têm muita dificuldade com esse texto aqui, porque pensam que seguir a Jesus, servir a Jesus, as igrejas estão cheias disso. Pensam que servir a Jesus é você frequentar um clube. Estar aqui é suficiente. Levantar a mão na hora do louvor é suficiente. Fazer uma oração comovida é suficiente. Vir à escola bíblica se basta, mas não é. Você faz a vontade de Deus quando você aceita a vontade de Deus para a sua vida e você a vive. Ter compromisso com Deus, irmãos, não é só chegar aqui e explicar a sua vontade para Deus e esperar que a sua vontade seja feita. Não, isso não é seguir a Cristo. Seguir a Cristo é você pegar a sua sacolinha com todos os seus planos, pegar a sua trouxa com todas as suas vontades, chegar diante dele e trazer tudo, botar aos pés dele e falar que seja feita a tua vontade. A renúncia que precisa ser feita da vida mundana é também tomar a sua cruz. Abraçar a vontade soberana é tomar a sua cruz. Fazer a vontade expressa de Deus para a sua vida é isso aí. Porque quando você vai viver a vontade de Deus para a sua vida, você está abrindo mão da sua. Aí a gente vai entender o texto seguinte: que quem quiser ganhar a sua vida, mas quem perder a sua vida por amor de mim, conquistará. Então fazer a vontade de Deus compete em abrir mão da sua vontade. Mas por que, pastor? Porque a sua vontade não é perfeita. A sua vontade é humana, é pecaminosa, está contaminada pelas coisas desse mundo. E a gente precisa buscar uma vontade que é levada a isso. Faz sentido o que eu estou dizendo aqui? Amém ou não amém? Na segunda parte aqui, no capítulo 17, nós temos um dos textos que eu acho mais polêmicos da Bíblia, que é o momento da transfiguração. Mateus, no capítulo 17, no versículo 5, falava ele ainda: quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que, vindo na nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a quem me comprazo, a ele ouve. Nesse texto de capítulo 17 de Mateus, não sei se os irmãos vão lembrar, eu vou fazer um resumo aqui, mas Jesus estava no monte da transfiguração, e no momento que Jesus estava no monte da transfiguração, estava com alguns discípulos ali, e aparece duas figuras. Os irmãos lembram que figuras são essas? Moisés e Elias. O pastor Ronaldo já cantou a pedra ali. Mas quando eu li isso na Bíblia, irmãos, isso me causou uma angústia. Quando eu li isso aqui a primeira vez, eu fiquei numa angústia tão grande, porque eu falei: o que é que a Bíblia está dizendo com isso aqui? O que é isso? Eu estou lendo na Bíblia que duas pessoas que já morreram estão aparecendo. Imagina eu lá. Eu acho que a primeira vez que eu li a Bíblia toda, eu devia ter uns 12 anos, 12, 13 anos. E eu lá dentro do meu quarto, irmã Isa, eu vou ler de novo, porque eu acho que eu li errado. Mas depois, irmãos, quando a gente vai crescendo, vai estudando, vai amadurecendo, a gente percebe que muita coisa na Bíblia é tipologia, elas representam. Sobre esse texto propriamente dito, eu poderia assim fugir, dar uma resposta evasiva aqui para não tocar nesse assunto, mas eu acho que a gente que tem compromisso com a verdade, a gente não está aqui para pregar o que a gente quer, a gente está aqui para pregar a Bíblia. E tem coisa na Bíblia que é difícil de entender mesmo. Eu preciso admitir que tem coisa que é difícil de entender. E esse é um desses textos. Por quê? Porque a gente tem aqui duas pessoas, dois personagens que aparecem aqui no capítulo 17 de Mateus e que trazem consigo uma polêmica muito grande. Primeiro, os dois não estavam mais vivos teoricamente. Eles representam a lei, Moisés, e os profetas. E que de uma maneira simbólica, Jesus veio cumprir justamente todos os ensinamentos da lei dos profetas. É como se fosse assim: olha,
O encontro desses três aqui é para dizer que está consumado. A lei e o ensinamento dos profetas foi cumprida em Jesus. Aí a pergunta que fica é, mas eles apareceram como? Foi uma visão? Os discípulos acharam que viram ou eles não viram? Foi uma ilusão isso aqui? Foi uma miragem? Foi no mundo espiritual? Eu queria ter uma resposta sólida para dar para os irmãos, mas eu estudei muito isso aqui, irmãos. Eu pesquisei em vários lugares e em todos os cantos que você vai procurar ler isso, você só encontra especulação. Você só encontra achismos, assim, tipo, entende-se que... Moisés, não sei se os irmãos estão lembrados, que depois que ele morre, o corpo dele é enterrado e depois o corpo dele é escondido. Os irmãos estão lembrando disso? Que o corpo de Moisés foi escondido, e Elias de fato nunca morreu, porque a gente está lembrando que Elias foi roubado, Elias foi levado, trasladado de fato. Aí irmãos, não estou fazendo teologia aqui, eu estou dizendo meu ponto de vista, pastor Jonatas apenas. Eu lendo esse texto, eu fico, mas rapaz, será que apareceu mesmo? O fato é que todos que estavam lá viram. Eu não vou duvidar do poder de Deus que tenha trazido do seio de Abraão Moisés e Elias. A gente também não tem na leitura do texto o que Moisés e Elias estavam fazendo lá. Eu queria descobrir. Será que Moisés estava com as tábuas ali na mão? Porque os discípulos que estavam lá, pastor Ronaldo, também não conheciam Moisés e Elias. Como é que sabia que eram Moisés e Elias? Ele já parou para pensar nisso, pastor Luciano? O pastor Zé Luiz tem alguma ideia do que... Eu já estou pedindo aqui, irmãos, ajuda aos universitários, viu? Pedro é ótimo, né, irmãos? Pedro é maravilhoso. Ele está sempre inserido nos momentos mais polêmicos. Porque depois desse episódio que eles têm a visão de Elias e de Moisés, Pedro está tão preocupado, ele está tão maravilhado com tudo que viu, que ele fala assim, vamos fazer 3 tendas. Ele esquece até dele, e que ele também precisava de um teto sobre a cabeça dele. Ele pensou só nos 3. Vamos fazer aqui 3 tendas, a gente bota cada um numa tenda e a gente vai morar aqui. O Pedro era 8 ou 80, né, irmãos? Igual um bocado de crente que a gente conhece. Ou está no 8 ou está no 80. Mas o fato é que isto aconteceu. E nesse momento da transfiguração, a ideia que o texto traz para a gente ali é a conclusão, é a consumação de que em Jesus estava cumprido toda a lei e todo o ensinamento dos profetas. E em seguida, no capítulo 17, versículo 4, a gente tem a glorificação. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, ou se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será a tua, outra para Moisés e outra para Elias. Ele esquece até dele mesmo. O que Pedro estava a dizer com estas palavras? A glória almejada pelos salvos é estar com os santos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo para sempre. Glorificado eternamente com a ressurreição, Jesus também tem, para aqueles que lhe servem, como a última fase da obra da salvação, a glorificação, que ocorrerá quando da ressurreição dos mortos em Cristo e do arrebatamento dos salvos, com corpos glorificados, aleluia, dando-se a redenção completa dos homens, inclusive do corpo físico, que se revestirá da incorruptibilidade e da imortalidade. Essa promessa que Jesus tem para nós, que quando nós ressuscitarmos estaremos como estava ali em corpo glorificado, Jesus, Moisés e Elias. Esse corpo que adoece, irmão, esse corpo que apodrece, que morre, não mais existirá, porque na eternidade nós teremos um corpo glorificado. Toda a doença, irmão, toda enfermidade que abate seu corpo, você pode dizer a ela, olha, enfermidade, isso aqui é passageiro, isso aqui é momentâneo. Porque você pode me fazer sofrer agora, mas você não me fará sofrer para sempre.
Porque o corpo que eu terei na eternidade, nenhuma doença atingirá, nenhuma enfermidade chegará perto, nenhum tipo, irmão, de tristeza alcançará a mente de um corpo glorificado. E essa é a nossa esperança da glória. Eu que estou chegando na idade, quando levanto com a dor nas costas, eu digo, ó, dor nas costas, tudo é passageiro. Porque quando eu tiver um corpo glorificado, você não vai ter mais poder sobre mim. E essa é a nossa esperança. Em seguida, ainda no capítulo 17, o versículo 15, a gente tem uma parte do texto aqui que vai falar sobre a pequena fé e moeda na boca do peixe. O que é que acontece aqui? No texto, eu vou ler o texto aqui. Mateus capítulo 17, versículo 15. Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Quando eles descem do monte onde eles estão, logo quando eles descem, o problema já estava lá esperando eles, né? E tinha um homem desesperado, esperando que eles chegassem ali, porque esse homem tinha um filho que era atormentado ali por demônios, por doença. E esse menino, irmãos, sofria muito. Porque às vezes cai no fogo, cai na água, se não tivesse alguém perto ali para socorrer, passava por momentos muito periclitantes. E aí Jesus, com sua infinita graça e bondade, opera um milagre. E nesse contexto, ele fala de que não precisa uma fé estrondosa para realizar grandes coisas, mas que ela precisa ser pequena. E observe que no texto, quando a gente está lendo, a gente percebe que o Senhor já tinha dado autoridade aos seus discípulos para repreender demônios, para curar enfermos. E tem uma referência de que algumas castas de demônios são expulsas apenas com jejum e oração. E engraçado que neste dia eu estava ouvindo um líder religioso aí dizer que o jejum, irmãos, era uma coisa que não mudava a vida de ninguém. Ele disse que você jejuar, pastor Zé Luiz, imagine só, era uma coisa opcional e que no contexto do Novo Testamento você não era mais santo ou mais poderoso ou que teria mais poder espiritual por jejuar. Eu falei, olha, eu posso até concordar com ele no sentido de que você não é melhor ou pior porque você jejuma, mas eu discordo dele porque o próprio Jesus nos orienta ao jejum. E nós temos no Novo Testamento referências ao jejum. O jejum, inclusive, é uma disciplina espiritual. Como é que não faz diferença na vida do crente o jejum? Vai expulsar demônios em jejum e oração? Vai lá para a gente ver o que acontece. Hein, pastor Luciano? Um dia desses, há uns meses atrás, o pastor Luciano me chamou para orar para uma pessoa que estava na sala de oração. E a pessoa estava endemoniada lá. E aí o pastor Luciano estávamos... Durante o culto aqui, ninguém nem viu isso aqui. A gente estava orando lá. E aí a gente terminou, graças a Deus, o Senhor expulsou o demônio da mulher. Ela se restabeleceu, glória a Deus. Eu voltei, sentei. Eu nunca falei isso para o pastor Luciano, não estou dizendo aqui agora. Eu sentei naquela cadeira ali, parecendo que eu tinha tomado uma surra de porrete. Porque, irmãos, tão embora o mundo espiritual ele seja invisível, mas é real. O tipo de retaliação que muitas vezes o nosso corpo sofre diante de ataques, de dardos inflamados do inimigo, é real. Então, embora nossa alma esteja protegida em Cristo, nosso corpo, como eu estava falando, que é corruptível, inevitavelmente, irmão, vai sofrer com essas retaliações. Então eu digo para você e reafirmo, ore e jejue. E ponha a sua fé, ainda que pequena, naquele que tem poder para fazer todas as coisas. A última parte da nossa lição eu já estou encerrando, porque meu horário está encerrando também. A terceira parte aí da nossa lição vai trazer um texto que ainda traz um pouco de polêmica quando a gente fala dele. A parte que fala sobre escândalo, mas eu vou por partes aqui. A terceira parte fala sobre criança, tropeço e perdão. A primeira parte vai dizer o seguinte: maior como uma criança, no capítulo 18 já, versículo 1.
Naquela hora, aproximaram-se de Jesus, os discípulos perguntando: quem é porventura o maior do reino dos céus? E nesse texto aqui a gente percebe novamente os discípulos debatendo e conversando sobre coisas que são meramente terrenas. Não é a primeira vez, não é a primeira e nem vai ser a última também, a gente vai encontrar de novo. Aqueles discípulos, em grande parte, o pensamento deles provinha do pensamento da época. Mesmo depois de terem visto, terem percebido, terem presenciado, irmão Carlos, milagres de Jesus, falas de Jesus. Aqui no capítulo 18, Jesus ele já está mais aberto sobre quem ele é e o que ele veio fazer para os discípulos. Ainda que as pessoas em redor, a comunidade de modo geral, ainda não soubesse de fato a que ele veio, os discípulos aqui já sabiam, porque no capítulo 17 ele já revela isso para os discípulos. E começa a abrir para esses discípulos um portal do que aconteceria no céu, do reino espiritual, do galardão de uma série de coisas que viriam a acontecer no mundo espiritual. E agora eles estão preocupados nesse novo reino. Quem seria o maior? E aí Jesus toma uma criança, bota no meio deles e fala assim: olha, se não for como esta criança, se não tiverem o coração puro, se vocês não tiverem a inocência como essa criança, vocês não podem sequer ver o reino de Deus, quanto mais ser o maior, né? E Jesus começa agora a mudar na cabeça desses discípulos que no mundo espiritual e que no reino de Deus é meio que de ponta cabeça. Se a gente olha para um mundo físico, moderno, que nós estamos, os maiores são aqueles que mais têm posses, é quem tem a conta no banco mais rica, é que tem mais visibilidade. No reino de Deus é o mais humilde, é o mais simples, é o que mais serve. E é isso que ele vai nos ensinar aqui nesse texto. E aí ele continua dizendo que no reino dos céus, qualquer um que fizer tropeçar um desses pequeninos, não apenas a criança, mas todos aqueles que se fazem pequeninos no Senhor, serão penalizados. Aí entra a questão do escândalo. Porque, eu vou até ler, se você quiser acompanhar comigo aí, Mateus capítulo 18, versículo 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que ele pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado das profundezas do mar. A gente vai ver lá o escritor dos Gálatas vai falar também sobre a questão do escândalo e vai falar sobre comportamentos que diz assim: olha, se a tua mão direita, né, faz o teu irmão, se o teu olho faz o teu irmão pecar, fura o teu olho. Deixa eu tentar contextualizar uma coisa aqui para a gente entender esse texto. Nos nossos dias a gente costuma dizer, pastor Ronaldo, assim: olha, eu vivo a minha vida, você pensa de mim o que você quiser, é responsabilidade só sua, né? A gente costuma nos responsabilizar apenas pelo que nós fazemos e não pelo que o outro entende do que nós fazemos. Não é assim? Não é mentira o que eu estou falando, eu estou tentando contextualizar aqui para a gente poder ter uma compreensão melhor. Só que o que o texto lá de Gálatas vai falar não é você se responsabilizar apenas pelo que você faz, mas é também você se responsabilizar pelo que o outro entende. Porque quando você tem essa postura, você tem uma postura de amor. Quando Paulo vai lá orientar as pessoas não comerem comidas sacrificadas, é para que outros não se escandalizem em ver você comer comida sacrificada, não porque exista um pecado nisso necessariamente. Porque você pode orar, você pode repreender, mas se o irmão que é fraco na fé,
ver você participar daquele banquete e pecar porque se escandaliza com você. E aí, irmão? Nos nossos dias a gente perdeu um pouco desse amor fraterno, de eu me importar com o que o outro pensa e que pode pecar por causa de mim. A gente perdeu um pouco dessa preocupação, não é verdade? A gente vive de uma maneira que, se a minha consciência está tranquila, o outro... Mas, irmãos, é verdade, o Carlos está certo, que o outro se dane. Eu queria poder dizer algo diferente, mas eu não posso. Mas quando a gente vai estudar o texto lá de Gálatas, que a gente lê, relê, busca num comentário bíblico, busca no outro, e vai tentar entender o contexto. O que Paulo está dizendo, irmãos, é isso aqui mesmo. Não é outra coisa, não. Se o teu irmão se escandaliza, não faça. Ah, mas eu vou deixar de ver porque o irmão se escandaliza? Vai. Queria dizer outra coisa? Queria, mas eu não posso. Aí todos nós que estamos aqui nessa manhã, será que a gente consegue, irmão, fazer esse exercício de botar a mão na consciência e falar assim, olha, eu posso ir para a festa do São João. Eu posso ir, porque eu tenho consciência de que eu vou estar naquela praça vendo um show de um artista que eu gosto, eu não vou estar pecando. Você pode ter essa consciência. Mas os irmãos vão se escandalizar se eu fizer isso? Então eu não vou fazer. Rapaz, e olha, o pastor Zé Luiz, isso aqui é difícil, viu? Porque tem coisa que você tem consciência de que não é um erro, de que não é um pecado, teoricamente. Mas a partir do momento que eu levo o meu irmão a pecar, que eu tenho um comportamento, irmão Carlos, que biblicamente não está errado, mas se a minha comunidade que eu estou ali, os irmãos vão pecar por causa de mim, o texto bíblico vai dizer assim, ó, amarra uma pedra de mim no teu pescoço e se joga dentro do rio, porque vai ser menos sofrimento do que vai acontecer com você, se você for pedra de tropeço no caminho dos inocentes. Meu irmão, que texto duro. Que palavra difícil, não é só difícil de dizer para os irmãos, não, mas é difícil de viver na minha vida. Mas o evangelho não é sobre o que eu quero. O evangelho não está aqui para me agradar. Isso aqui que eu estou pregando, irmão, ele tem que me dividir no meio mesmo. Tem que me quebrar todinho para entrar no céu. Então veja, irmãos. Pensem comigo. Se um comportamento meu, como o escritor aos Gálatas vai falar. Se às vezes um comportamento meu, como comer uma comida, ou vestir um determinado tipo de roupa, eu devo ter cuidado para que os meus irmãos não se escandalizem, para que eu não seja uma pedra de tropeço na vida desses inocentes. Pensem comigo agora aqui. Imagina ensinar um evangelho que não é o evangelho de Jesus. Imagina, irmão, ser pedra de tropeço na vida de alguém quando eu crio contenda onde não precisa. Imagina, irmão, ser pedra de tropeço no caminho de um inocente quando eu o acuso falsosamente. Quando eu minto sobre alguém, quando eu levanto uma mentira sobre alguém, quando eu persigo alguém que é o inocente do Senhor, eu tenho consciência de que eu estou infligindo sobre o inocente, quanto mais com estes. Nós esquecemos, irmão, nesse mundo que a gente está aí, que o texto bíblico ele não perdeu o efeito, não. Ele continua verdadeiro e o Senhor vai se fazer cumprir. E a gente simplesmente esquece, a gente acha que é só sobre as coisas grandes, né, irmã Isa? Mas ninguém tropeça na montanha, não, irmão, a gente tropeça na pedra pequena. Alguém está entendendo o que eu estou querendo falar aqui? Amém ou não amém? Eu já estou encerrando aqui, mas eu vou esmiuçar. Quando nós, irmãos, como servos do Senhor, nos colocamos como pedra de tropeço na vida, no caminho de um inocente, de um novo convertido. Quando eu ensino um ensino bíblico que não é honesto. Quando eu crio problema onde não existe. Quando eu começo a criar dissensão no meio dos irmãos. É melhor que eu pegue uma pedra de moinho. Uma pedra de moinho aqui, irmão, é uma pedra que era usada para moer o grão.
Então era uma pedra bem grande e pesada, jogava o grão e a pedra ficava rolando ali, moendo, quebrando. Pega uma pedra dessa, amarra no seu pescoço e se joga rio abaixo, porque vai ser bem no sofrimento. Porque o Senhor vai cobrar de você. Você, contendeiro, me escute aqui nessa manhã. O Senhor vai cobrar de você. Você que anda sendo pedra de tropeço da vida dos filhos de Deus, você vai se ver com o eterno. E eu não estou ameaçando, não. Isso não é uma ameaça, é um aviso. Porque aquele que fundou a igreja e que sustenta a igreja é o mesmo que mantém cada um dos seus filhos na sua presença. Amém ou não amém? Para encerrar, o perdão. Não tinha texto melhor para a gente encerrar. Mas no capítulo 18, versículo 18, em verdade vos digo que tudo, que ligardes na terra será ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. A igreja é uma comunidade diferenciada, integrada pelos que confessam a Cristo, com padrões mais elevados de convivência. A igreja recebeu de Jesus o poder de exercer a sua autoridade do cuidado com as pessoas. Prestem atenção nisso. Aquilo que a igreja ligar na terra será ligado nos céus. 2 discípulos concordando sobre algo para abençoar as pessoas na direção de Deus será concedido. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome do Senhor, ele se fará presente. Aquele que pecar deve ser cuidado. O ofensor precisa ser ajudado e ter consciência do seu erro. O primeiro passo é a pessoa ofendida ou que viu o erro conversar com o irmão. Caso não escute, o segundo passo é convidar mais alguém para conversar e ajudar o faltoso. Caso não resolva levar o assunto à igreja para a solução, a igreja, por sua autoridade, deve aconselhá-lo. Se ainda assim não ouvir, deverá ser afastado da comunhão com a igreja, até que se arrependa. Nada obstante, o perdão sempre deve ser ofertado. A frase utilizada por Jesus, que devemos perdoar até 70 vezes 7, em Mateus capítulo 18, versículo 22, mostra que os braços abertos são as características dos salvos que integram a igreja, recebendo sempre o pecador arrependido. Essa atitude perdoadora é ricamente ilustrada por Jesus com a parábola da ovelha perdida, que está em capítulo 17, do versículo 10 ao 14. E a parábola do credor incompassivo. Irmãos, observem que o texto, ele traz uma doutrina para nós sobre como proceder com o perdão. Eu sei que compulsoriamente a gente costuma ver o erro do irmão e antes de conversar com o próprio irmão a gente explana para a comunidade. Mas nós já entendemos nessa manhã que a igreja recebeu uma autoridade da parte de Jesus para o trato com as pessoas. Percebam que muitas vezes as mãos que curam, as mãos do Senhor que cura são as nossas. Porque o cristão é um Cristo pequeno, né? Cristo está vivendo através de nós. Nós vivemos a vida de Cristo. Então, quando nós como igreja abraçamos, perdoamos, nós restauramos. Nós como igreja, quando buscamos entender e acolhemos o pecador porque ele se arrepende, nós cumprimos a função que nos foi dada como igreja de ser eclesia, essa comunidade que restaura. No meio do corpo, o órgão ferido, o membro ferido, ele se cura. No meio do corpo é restaurado. No meio da comunidade, aquele que pecou pode ser restituído e viver em santidade. No meio do corpo, aquele que se afastou, ele pode novamente viver em comunhão.
no meio do corpo, no meio da igreja, aquele fraco, manquejante, que está pensando em desistir da caminhada, ele é fortificado. Porque o corpo é o corpo de Cristo. Essa última parte da lição que nós lemos traz para nós um encorajamento muito grande ao perdão. Chame o ofensor. E olha que dificuldade, irmão Carlos. Chama o ofensor e corrige ele. E se a ofensa foi contra você, que você peça perdão. Que seja você o canal do perdão. Que seja você a pessoa que vai promover uma ação espiritual que vai desatar as nós espirituais. Seja você a pessoa que vai desbaratinar os ninhos de Satanás. Porque olha para mim aqui. Tá pensando você que a contenda é obra de Deus? Tá pensando você que a contenda que muitas vezes é despertada no corpo de Cristo é obra de Deus? Tá pensando você que as pessoas envolvidas nas contendas que acontecem, elas têm consciência de quem elas estão servindo? Todo mundo acha, irmão, que está certo. Talvez o errado seja você, e você está achando que é o certo. Aí o texto nessa manhã encoraja a gente assim, mesmo se você for certo, vai lá. Seja você o canal do perdão. Seja você aquele que se coloca na brecha e diz assim, olha, Satanás se andou até aqui. Mas a partir do que eu ouvi da palavra nesta manhã sobre perdão, quem vai ser o canal de bênção sou eu. Eu vou lá, eu vou bater na porta. Eu vou falar, olha, a gente está tendo um comportamento que não é de crente. Eu estou magoado, você também está. Mas eu venho não no meu nome. Eu venho em nome de Jesus. Pedir perdão a você. Porque não sou mais eu quem vive. Cristo vive em mim. E para testificar que Cristo vive em mim, eu estou trazendo a minha cruz. A minha cruz talvez seja dobrar o meu orgulho. Ir lá na casa de quem me ofendeu e eu pedir perdão. Olha que absurdo, que contrassenso nesse mundo que a gente vive, não é? Eu estou certo e eu vou pedir perdão. Mas eu falei agora há pouco na aula, o reino de Deus é de ponta cabeça mesmo. O maior é o que serve. É o ofendido que pede perdão. É o enfermo que ora para o outro ser curado. É de ponta cabeça mesmo. Porque o evangelho não é sobre o jeito que eu acho que devam ser as coisas. O evangelho é sobre quem Cristo é e como Ele quer que eu seja. Então que tenho que abrir mão. Se você nessa manhã foi ofendido, se a sua casa, irmão, está passando por um vendaval imenso por falta de perdão, eu quero lembrar para você nesta manhã de que a igreja é do Senhor, que você foi feito igreja por causa do sacrifício que Ele fez, e que você é sustentado até aqui por causa desse mesmo sacrifício. E mesmo que você diga assim, pastor, mas eu sou fraco, a minha fé é pouca, a ofensa foi muita. A gente viu nessa lição, nesta manhã, sobre pequena fé, sobre perdão, sobre restauração. A gente viu tudo isso nessa manhã aqui como perfeito. Essa lição ela não termina de um modo equivocado, ela não termina de um jeito banal, ela não termina por acaso, ela termina com propósito. Dizendo para você assim, você é a igreja, seja você o canal da cura. Você é a igreja, seja você o canal do perdão. Você é a igreja, então tome a sua cruz e siga Jesus. Siga, escolha, não emocionalmente, mas escolha racionalmente oferecer um culto agradável ao Senhor.
de ser o menor, de ser o que serve, de ser o que perdoa, de ser o que alcança, de ser o que restitui. Pastor, é difícil. Eu sei que é difícil, mas eu não estou falando no meu nome. Eu estou falando em nome do Senhor, que Ele é aquele que vai dar a capacidade de fazer a sua vontade. A vontade, irmão, do Senhor não é feita na força do meu braço, não é feita na força do meu querer, é feita na autoridade do Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que nos dá a capacidade de fazer a vontade de Deus. Volte para casa nessa manhã com o seu coração cheio da presença do Senhor, disposto a ser o canal de bênção, do perdão e da restauração. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade e que Deus nos ajude. Que Jesus tenha misericórdia.